Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa por estarem sempre aqui com a gente nesses canais, seja você no Chamados a Despertar ou você no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Quero sempre dar boas-vindas aos nossos amigos de todo o Brasil, você do norte, do nordeste, do sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, aonde quer que vocês estejam, sempre bem-vindos. É uma honra, é um prazer inestimável ter vocês comigo. Quero dar boas-vindas aos amigos no exterior que moram fora do país. Muito obrigado, sejam vocês bem-vindos. É um prazer ter vocês aí tão distantes, mas tão perto da gente nos ouvindo. Quero agradecer as pessoas que sempre nos ajudam, e ajudam nossa família, ajudam o canal, o trabalho. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Não tenho palavras para agradecer a todos. E sejam vocês sempre muito bem-vindos a esse trabalho. Bom, pessoal, vocês dormiram depois do vídeo de ontem? Pois sou eu quem dou a vida e eu atiro. Eu recebi muitos e-mails, né? E eu tô doente, eu tô pra baixo, eu tô fraco, tô debilitado, eu tô fudido, né? Falei, vou sentar aqui no meu computador e vou. Já fudeu o meu final de ano mesmo. Final do ano já tá fudido. Falei, deixa eu ler os e-mails, né? Apontando alguns, lendo algumas coisas. E muitas perguntas. Eu sei que tem uma galera aí que está comigo já há muito tempo, desde o começo do trabalho, né? Outros já foram entrando, foram juntando-se a nós. E na realidade eu, assim, fico vendo o desenvolvimento das pessoas, né? E isso serve de base muito para a gente ver, para mim ver, quem realmente tem condição de sair da Terra, né? Quem conseguirá voltar para o seu planeta de origem? Eu vou dizer para vocês, é um tanto quanto preocupante. Eu tive um encontro com um ser dimensional essa noite, foi meio barra pesada, pessoal. E o que acontece? Esse ser estava rindo e debochando de mim. Rindo e debochando de mim. E me chamou muito de tolo, né? Me chamou de tolo, dizendo que eu faço um trabalho que não tem como ir para frente. Disse que os humanos são escravos, que os humanos gostam de ser escravos. Com essas palavras, eles foram criados, tolo, para serem escravos. Você quer mudar a configuração que foi dada a eles aqui para serem escravos? Eles são escravos e serão escravos. Eles são nossos. Deixa de ser tolo. Eu não falei nada. O que eu vou falar com o ser dimensional? Vou bater boca com ele? Na realidade, eles sabem muito mais do que eu, digamos assim. Mas eu sou um cara insistente. Insistente. Eu, digamos assim, eu amo os humanos. Sou um pouco hipócrita, incoerente com tantas coisas que eu já falei, não é verdade? Mas eu prefiro gente. O mundo hoje está muito, digamos, não sei se essa é a palavra correta. Às vezes a minha falta de vocabulário pode me levar, às vezes, a algumas armadilhas onde eu posso soar até ridículo, né? Mas apático. O mundo está apático. O humano está apático. Está muito sem. Como que eu poderia achar uma palavra? Ele está muito sem. Não é amor, sem compreensão. O ser humano ele está se esfriando de uma maneira tão grande, de uma maneira mas tão grande, que hoje você ouve as pessoas disserem: eu prefiro os animais do que gente.
É. De uma certa forma, isso é até compreensível de se entender mediante que lidar com animais é muito mais fácil, né? Você dá a ordem e ele obedece. Eles são uma parte minoritária, muito simples dos nossos eu superiores, né? Dos eu superiores. É uma parte, digamos, que eu posso dizer para vocês, uma parte sem expressão. O animal, ele simplesmente ele demonstra ali aquela configuração mínima do eu superior, mas o animal, quando ele desencarna, ele acaba. Ele dura aquele períodozinho que eu disse para vocês, de até 2 anos ele dura. Depois ele acaba. Ele não tem missão, digamos, nenhuma. É porque, assim, os eus superiores se desfragmentam e eles precisam de encher linguiça em algum lugar com esse resto de energia. Essa é a realidade. E encher linguiça. Tipo assim, o eu superior desfragmentou em partes iguais, mas houve uma rapa, houve uma configuração que teve uma sobrazinha. Então vamos pegar essa sobrazinha e encher linguiça. Vamos fazer virar bicho lá no mundo. Mas não tem missão, não tem significado, nada. Simplesmente vão interagir e muitas vezes nós vamos usar essa energia a nosso favor. Os dominadores assim o fazem, né? Então eu fico vendo as pessoas na ilusão de dizerem que preferem animais do que pessoas. Eu particularmente prefiro pessoas a animais. Eu não gosto de animais. Não odeio, não gosto que maltrate. Meus animais são saudáveis, são felizes, né? Eu estipulo as regras, não gosto de animal dentro de casa, eu não gosto de animal me rondando, né? Mas eu gosto de ver eles felizes. Gosto de ver todos os animais felizinhos, adoro. Mas eu, na realidade, entre a escolha entre pessoas e entre animais, é lógico que sempre eu escolherei pessoas, por mais difíceis que elas sejam. E vocês são difíceis, viu? Então eu fico vendo isso. Eu fico vendo essa hipocrisia, né? E essa falta de, digamos, amor. Mas não esse amor louco, paixão, essa coisa desenfreada, não. Um amor mais sincero, uns com os outros. Esse amor que eu demonstro por vocês. Se eu tô fazendo esse trabalho, me lascando até o talo, é porque eu tenho amor por vocês. Muitos de vocês não vão nem conseguir sair daqui, podem ter certeza. Vocês sabem disso. Mas eu não estou aqui simplesmente falando só para os seus eu superiores, não. Eu estou falando para você mesmo, para você personagem que está aqui, né, convivendo aqui, nasceu, convive entre as pessoas. Se eu estou falando isso é para você, eu busco você, né? O que é do astral, lá o astral se resolve no astral. Então, eu fico vendo as pessoas esfriando demais, se isolando demais. Isso, de uma certa forma, é um tanto quanto prejudicial, porque nós podemos nos ajudar uns aos outros, embora sabendo que neste mundo, onde todos são personagens, facadas virão. Facadas virão de todos os lados, né? Nós não podemos confiar nem em nós, então nós não devemos nos entregar totalmente. Nós temos que ter nossa ressalva, nossa reserva, né? Então eu sou um tipo de pessoa que eu prefiro lidar com consciências inteligentes, né? O que são consciências inteligentes? Você que me ouve. Cheio de dilemas, cheio de problemas, traumas, questionamentos. Eu lido com você. Eu lido com você que é uma consciência inteligente. E eu fico vendo muitas pessoas terem muitas dúvidas ainda do trabalho que eu faço. Agora, para começo do ano, eu vou gravar um vídeo bem interessante para me colocar como vídeo cartão lá de apresentação dos canais, onde as pessoas poderão assistir e ver, né? Antes de, tipo assim, criarem qualquer expectativa, qual que é a do trabalho de consciência cósmica feita pelo Marcelo Marins. Porque eu recebo muitas perguntas e isso é válido, porque tem pessoas que estão comigo há muito tempo
E tem pessoas que estão chegando. E olha, e tem pessoas que estão comigo há muito tempo, que eu vou dizer para vocês, hein? Estão muito mascarados. Estão muito mascarados. Tá? Muito mascarados. Fica aqui, despertar de consciência, minha família cósmica, o escambau A4, mas eu sei que vocês são macumbeiros, espíritas, eu sei que vocês são esotéricos, tudo camuflado, mas eu consigo ver através da camuflagem. Mas eu vou deixando quietinho, eu vou deixando quieto, para quê? Para que as pessoas, quem sabe, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora não acorda para a realidade, não é verdade? Eu recebi uma pergunta da seguinte maneira, né? Separei alguns temazinhos aqui pra gente conversar nesse bate-papo. Olá, Marcelo Marins, tudo bem? Meu nome é, né? Fui nascido, educado e crescido em lar católico, vendo os padres pregarem sobre Maria Santíssima, a Nossa Senhora dos Católicos, né? Sempre fui muito curioso sobre os mistérios das existências. Em 2017 comecei a ver periodicamente seus vídeos, né? E gostei muito, pois me identifiquei com sua maneira de pensar e expor sobre os conhecimentos cósmicos. Gostaria muito que você me esclarecesse sobre essa tal Nossa Senhora, Maria Santíssima, e suas aparições em todo o orbe terrestre. Maria é uma extraterrestre, um enviado de Jeová, um reptiliano? Espero sua resposta me esclarecendo. Sou grato por seus vídeos esclarecedores. Muito obrigado. Grande abraço e continue firme em seu trabalho iluminador de consciências. Grato, meu amigo. Maria não passa de mais uma enganação dos dominadores. Eu vou dizer para você, é uma reptiliana densa, mais densa. Tanto que tem um poder de imã muito forte de aprisionar aqui humanos. Tem nada. Maria é uma extraterrestre? Digamos que sim, né, meus amigos? Veio lá de Orion. E Maria, para falar a verdade, olha o quão as pessoas ficam até, digamos, perdem o senso da realidade em prol do culto desse ser. Todos os seres, como eu digo, né? Digamos, mestres ascensionados, todos os orixás da Umbanda, do Candomblé, os seres, os amparadores do kardecismo, toda essa mestraiada do esoterismo, toda essa escambau A4 que existe, falou que é de luz, que vai te ajudar, que você pode chamá-los, que você pode invocá-los e fazer seu pedido, que eles lhe atenderão. Meus amigos, pode pôr as barbas de molho e ficar com um pé na frente e outro atrás, que são eles escondidos, os dominadores que te usam, igual aquele que veio falar pra mim que eu era um tolo, que eu não passava de um tolo em o quê? Em ficar fazendo esse trabalho, porque vocês são escravos e configurados ao quê? A, de uma certa forma, louvá-los, cultuá-los, desejá-los, idolatrá-los. E eles estão certos. Então, sobre Maria, meus amigos, Maria, a Maria, que não é mãe de Chess, que nunca existiu Chess, digamos, né? Esse ser cultuado aqui é um ser bem denso, astral, uma reptiliana escravizadora de os maiores. Então, se tinha dúvida, acho que está esclarecida a dúvida, né? Caro Marcelo, assisti o relato, pois sou eu quem tiro e te dou a vida. Bom, Marcelo, tenho 50 anos e 4 filhos. Minha esposa faleceu em 6 de julho de 2016 e conheci seu trabalho em dezembro de 2016. Olha, interessante, ela morreu em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses depois conheceu o trabalho, né? Pois sou eu quem tiro a vida. Bom, Marcelo, tenho 50 anos e 4 filhos. Minha esposa faleceu em 6 de julho de 2016 e conheci seu trabalho em dezembro de 2016. Mas só agora resolvi contar. Bom, serei breve. Bom, o relato começa. Eu já falando com o que parecia a minha sogra, que faleceu na cozinha de casa, que era a mãe dela, da minha esposa. Eu sabia que era a minha sogra, mas ela estava muito diferente. Mas tinha certeza que ela era
que era ela, a sogra, entre aspas. E também percebi que estava fora do corpo, cobrei a consciência quando. Porque cobrei a consciência quando parece que acordei falando com minha sogra, a falecida. Então, quando, conversando com ela, mas não sei o que estava falando com ela, fui olhar para o relógio na parede e eram 6:30 da manhã. Então, Marcelo, quando olhei o relógio, fui sugado para o meu corpo e quando bati nele, entrei nele, tomei um baque que acordei com o coração acelerado. E minha falta de ar, e muita falta de ar. E olhei para minha mulher, ela estava tendo uma parada cardíaca. Sei que era porque sou bombeiro militar aqui em São Paulo, hoje aposentado. Então rápido peguei meu filho com ela, né, minha esposa, nos braços e quando passei na cozinha olhei para ver a hora. Para minha surpresa era a mesma hora, 6:30. Quando olhei para o relógio, quando estava falando com minha sogra falecida, no momento que voltei para o corpo. Bom, Marcelo, fiquei viúvo de um casamento de 25 anos. Este é meu relato. Interessante, né? Vocês acham? Existem muitas, digamos, existem anomalias aqui, sabiam, né? Nada mantém-se um fluxo retilíneo, né? Existem anomalias energéticas, o astral é muito grande mesmo, né? E o que acontece? Os aliados, digamos assim, vamos fazer uma análise para vocês mais ou menos entenderem, né? Aqui, a esposa, por algum motivo, vocês sabiam que as mortes têm vários motivos. São os maiores que se matam vocês, dominadores, seres que desencarnam, seres dimensionais, pactos que vocês fazem nas religiões com essas entidades espíritas, umbandistas e tudo mais, esotéricas. Vocês fazem o que vocês chamam de... Vocês fazem compromissos energéticos, os personagens são arrastados para grandes armadilhas. Eu já fiz um mix de muitos vídeos falando dessas coisas. Então, o desencarne ele é muito complexo. E aí o que acontece? Um aliado do eu maior dela se moldou na sogra. Só que os eus maiores não conseguem se moldar perfeitamente na característica do humano da terceira dimensão em alguns casos. Por quê? Por causa digamos, do tempo da ausência da terceira dimensão. Então o eu maior sai agora, ó, o cara morreu. Aí ele aparece 1 mês, 2 meses, 3 dias. Ele aparece o quê? Perfeitamente, da forma da terceira dimensão. Porque ele consegue se moldar ainda na energia da terceira dimensão. Agora, 30, 40, 50 anos ou até mais tempo, são regras e casos à parte, o eu maior não consegue mais se caracterizar aqui perfeitamente, porque a energia da terceira dimensão ela é muito vaga, é muito pouca, é muito não é espessa, digamos assim, tá muito fraca. Então você molda uma coisa meio um pouco diferenciada. E os eus maiores olham, tipo assim, se o contrato está acontecendo alguma coisa de errada, mas não é a hora, tipo assim, eles vêm, se moldam e conversam. Às vezes você tá assim, pô, conversei com meu pai hoje. E ele falou algumas coisas. Às vezes não é seu pai, às vezes é um outro ser que está se moldando. Aqui houve um benefício para a esposa, né? Na qual ele foi, porque não adianta, né? Ninguém sabe a hora da morte. Gente, o personagem da terceira dimensão, ele é tão sem moral, mas ele é tão, digamos, desgraçado, em todos os sentidos. Ninguém tem consideração por você. Ninguém tem consideração por você. Porque você nasce, não se lembra quem você era, de onde veio, e não sabe o que vai acontecer depois da morte. Você é simplesmente um gado que eles estão criando para depois eles abaterem você e você não tem que saber. Ó, tipo assim,
O gado lá na fazenda, o boi hoje, ele nasceu. Ele vai viver comendo mato, comendo sal, bebendo água, engordando. Engordando. Aí quando chega um momento, ele nem sabe o dia que ele vai morrer, o que vai acontecer. Por quê? O fazendeiro, o gado para ele é um bicho, é um animal. Não tem que ter satisfação. Ó, o gado, olha, você nasceu, você veio do mundo dos gados, nós trouxemos você, nós precisamos de você por um tempo e depois nós vamos matar você. Mas fica tranquilo que dia 25 de dezembro nós vamos matar você. Já tô te avisando para mentalmente você se preparando. Vai aí abraçando, beijando, se despedindo de quem você gosta. E depois que você morrer, nós vamos te mostrar lá. Tá vendo aquele campo lá com aquela grama espiritual? Você vai viver lá e você vai comer aquela graminha e ficar feliz, tá bom? O dono do gado não faz isso, o fazendeiro faz isso. Simplesmente joga lá, dá comida e quando ele bem entender, ele vai lá e mata o gado. É assim que acontece. Lá no plano astral, todos os seus maiores sabem, o seu eu maior sabe o dia que ele vai morrer. Ele sabe do que ele vai morrer. Às vezes ele fala assim, ó, os caras falam, ó, você vai morrer tal dia, você vai morrer de acidente de carro, você vai bater, você vai morrer na hora. Às vezes o meu maior ele é meio doidão, ele fala assim, olha, mas não tem jeito de fazer o tanque explodir, eu pegar fogo, meu corpo, carbonizar, fica mais massa, fica uma coisa mais estilosa, saída daquela porcaria, né? Isso é de lá. Ah, não, ó, você tal dia, dia 31 de dezembro, você vai morrer, né? Você vai estar num bar e vão criar uma situação, vão esfaquear você lá e você vai morrer. E muitos seus maiores falam assim, olha, mesmo, vai ser dessa forma? Mas eu queria sair em grande cena. Será que no meio dessa briga, às vezes, lá eles me decapitarem, arrancarem minha cabeça na faca, me decapitar? Vai ser uma coisa bem legal, traumatizante para os outros, mas quero sair em grande estilo. Meus amigos, isso é muito comum. Isso é muito comum mesmo. Ele tá cagando que o pai do personagem vai sofrer, a mãe, o irmão. Ele pensa assim, pô, na hora que eles morrerem, eles vão acabar mesmo. É normal, né? Quando eles morrerem, o sofrimento acaba, não tem problema. Aqui é a realidade. Então, é bem interessante isso. Muitas vezes os maiores se passando até por pessoas próximas de alguém próximo a nós para fazerem, intercederem e interagirem em prol, nos usando, viu? Somos usados o tempo todo. O tempo todo, acredite, você é usado, né? E uma outra que também, né? Olha só o que uma mãe mandou para mim. Oi Marcelo, tudo bem? Assisti o último vídeo que você fala sobre essa geração densa de adolescentes e crianças. Naquela parte que você disse que até as crianças de 4 anos sentem prazer sexual, pois é, tem um filho de 3 anos. E quando ele tinha 1 ano, nem sabia andar direito. Eu já percebia isso nele, Marcelo. Eu não podia me abaixar para brincar com ele no chão, que no mesmo momento ele vinha se encostando atrás de mim. Com malícia mesmo, Marcelo. Eu e meu esposo já seguíamos o seu canal desde que nosso filho tinha meses. E já tínhamos consciência que isso vinha do eu maior dele. Hoje ele melhorou um pouco. Mas me preocupo com o que se tornará esse ser que estamos criando. Estamos fazendo nossa parte da melhor forma possível. Acredito muito nas coisas que você fala. Você coloca a gente para pensar e realmente tem muita lógica o que você diz. Obrigado por tudo, meus amigos. Continue fazendo a sua parte, né? É aquele negócio, é igual eu já falei para vocês e da Fabiana. A gente faz a nossa parte. Enquanto tá com a gente faz a nossa parte. Depois que sair, aí já é eles com o mundo, né? Sua consciência não vai pesar, o melhor você deu, você tentou da melhor maneira. Se não prestar, é porque, meus amigos, é aquela geraçãozinha lá
dos que estão lá no calabouço, até citei um exemplo de calabouço, né? Que eles estão vindo e meus amigos não é uma loteria, eles já vêm direto enviado para todos vocês. Um grande abraço para você, amiga. Continua firme, muita meditação, né? O que eu falo para vocês, a gente recebe esses eus maiores e a gente tem que ter muita sabedoria na lida com eles, porque eles podem ser o inferno na nossa vida. Preste atenção. Eu recebi também uma mensagem bem interessante de um amigo que diz o seguinte: boa noite, Marcelo. Há uns anos atrás eu estava vendo um vídeo que de um cara tentando decifrar uma profecia da Bíblia e esotérica. Não sei, tipo aquelas lá que fala da mulher grávida. Isso, aquilo que o pessoal acha que são os alinhamentos de planetas e tal, e ele disse que ele conseguia decifrar porque ele dizia que o antigo símbolo da Igreja Católica era o dragão, por isso que vem aquela ordem Draco, né? Doni, vem a história de onde vem a história do Drácula, porque Vlad era da ordem do dragão do Draco. Olha aí que coisa, né? Nada é coincidência. É o que eu sempre digo para vocês, né? E eu vou falar para vocês. Drácula. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Drácula, né? É um ser que, por exemplo, a Fabiana gosta muito de a gente debater e conversar sobre Drácula. E eu vou dizer para vocês, um ser bem forte mesmo. E agora, por último, uma coisa que eu já vi muitos de vocês compartilharem aí. Vamos lá. Eu fico vendo as pessoas, parecem que, tipo assim, eu falo A, mas parece que as pessoas torcem contra o que eu falo, cara. Eu falo A e os negros falam assim: nossa, tomara que esse cara esteja errado. Tomara que esse cara esteja errado. Que esse cara esteja errado. Não, eu não posso. Eu não posso aceitar que os seres que eu gosto, os seres que eu amo, que eu quero servir, que eu idolatro, pode deixar aberto, Marcelo. Os seres que eu idolatro, seja da forma que esse cara tá falando, não tem cabimento. Tem um texto, né? Com muita tendência, quem faz o texto, vocês percebem da onde é, né? É igual. Eu vou contar umas historinhas, né? Todo religioso, ele defende a sua religião, sabiam disso? Ele quer exaltar a sua religião e ele quer tirar a sua religião da beira do ridículo. Ele quer retirar a sua religião da beira do deboche das outras pessoas. Quando eu estava no mormonismo, né, eu lembro que falavam assim: olha, tem os templos mormons, né? Os templos mormons, para se entrar nos templos, é um pouco complicado. Você tem que ter participação de dízimo, você tem que ter participação de vários fatores, tem que ser um membro muito fiel, muito forte, tá ali 100%, né? E falava assim: olha, no templo é a casa de Deus, lá você vê anjos, tem a presença de anjos, Jesus anda nos templos. E aí eles diziam que, tipo assim, é proibido tirar foto dentro dos templos, né? Todo mundo puxa a sardinha para sua religião, sua religiosidade. Beleza? Tranquilo. E aí, pensando bem, né? Tinha uma história seguinte: uma vez, em 1986, entrou-se um homem no templo, um fotógrafo. Ele batizou na igreja, ele fez as ordenanças na igreja, ele fez todo o trabalho dentro da igreja, tirou a recomendação para entrar no templo, ele entrou lá no templo da igreja com uma máquina fotográfica escondida. E aí ele foi, né? E aí ele saiu, tirou um punhado de foto dentro do templo, lá das salas sagradas, né? De ordenanças. E quando reza-se a lenda que ele saiu, é do templo de São Paulo, aqui no Brasil. São Paulo, não sei se é alguma coisa de Caxingui, é um endereço, um lugar Caxingui, tem um nome parecido com isso, nem lembro mais. Quando ele saiu para fora do templo com a máquina fotográfica escondida, eis que ele foi atropelado por um carro. Pum!
E o carro passou em cima da máquina, esmagou o filme. Para que as pessoas não pudessem ver os salões sagrados do templo. Uma vez um homem prestou um testemunho, você nunca vê essas pessoas, mas você ouve as lendas, né? Subiu no templo de São Paulo, dos Mormons, né? Ele queria entrar dentro do templo, queria ver como é que era, mas não era membro, não. Disse que estava de bermuda, ele estava de camiseta, e ele subiu lá em cima do templo, e quando ele estava querendo entrar por algum lugar que daria acesso, eis que tinha um anjo. Um anjo, uma roupa branca. Os anjos mormons não têm asa, tá? Eles são homens com roupas brancas e uma espada e dizia, se você tentar, eu vou lhe matar. Ele viu aquilo lá, ele ficou assustado e ele saiu correndo. Uma outra história também que eu me lembro é que eles usam uns garments, uma roupa horrorosa, uma roupa que, misericórdia, acaba com a libido de qualquer casal quando a mulher tira a roupa e tem aquela calçola, aquela camisa lá, né, os garments mormons. Eu vou dizer pra vocês, aquilo ali acaba com a libido e o tesão de qualquer um. Aí o que acontece? Brigando, não, eu lembro que, não, fulano foi assaltado uma vez, e na hora que ele foi assaltado, o que aconteceu? O cara puxou a faca e foi dar uma facada nele, e o garment, que é uma roupa que usa por baixo da roupa, os mormons usam duas roupas, viu, pessoal? Eles usam uma bermuda e uma camisa e a roupa normal. E quando foi enfiar a faca, não entrou. O garment protegeu, o garment foi igual a pele de Superman. Não entrou a faca, né? Então você fica ouvindo essas histórias, igual aquela história, né? Que a filha ia sair para balada com os amigos, o carro cheio de pessoas. E a mãe disse, minha filha, que Jesus vá com vocês. E ela debochadamente diz, mãe, aqui não há lugar para ele, né? E eles saíram para balada, todo mundo rindo da piada, e o carro bate, morre todo mundo, e quando o carro fica destruído, e quando eles abrem lá o porta-mala, o que acontece? Tinha uma cartela de ovos, que parece que a mãe tinha ido na feira, feito feira, e todos os ovos estavam intactos, né? Tem aquela história também que o rapaz estava servindo as Forças Armadas, aí o que acontece? Ele está lá servindo as Forças Armadas e tinha um pessoal, né, zombando dele, e o superior, o sargento, ou o tenente, alguma coisa, disse, olha, toma essa chave, vá lá, né? Se você dá partida nesse jipe e ele andar, uma coisa assim, e você, tipo assim, eu não sei muito bem a piada, mas ele ia ter uma moral boa lá, né, entre eles. E ele vai lá, da partida, o jipe pega e ele começa a andar com o jipe, ele dá uma volta, né? Lá no campo lá, e todo mundo começa a chorar, os soldados, e ele não entende, ele dirigindo o jipe, aí ele para o jipe, aí o que acontece? Aí na hora que ele para, todo mundo tá chorando, e eles mandam abrir o capô e o jipe não tinha motor. Já repararam isso? Já repararam que sempre as religiões eles querem arrumar uma maneira deles se protegerem? Não é bem assim que funciona? Pois bem, né? Eu tenho um texto que rola. Eu não sabia que esse trabalho que eu faço dá tanto macumbeiro. Gente do céu, né? E tem um texto, e eu vejo muitas pessoas compartilhando esses textos, né? Olha, quem nunca viu esse texto? Presta atenção, né? Aí você tem que pôr um historiador, né? Eu já disse para vocês que a história ela é toda bugada. Vou ler o texto. As oferendas deixadas nas encruzilhadas era uma forma de os negros alimentarem seus irmãos escravos que estavam fugindo dos feitores. Eles escolhiam lugares estratégicos por onde escravos fugitivos passariam e colocavam comida pesada, carne, frango e farofa, porque sabiam da fome e de vários dias sem comer desses indivíduos, e deixavam também uma boa cachaça para aliviar as dores do corpo e dar-lhes algum prazer na luta cotidiana. As velas eram postas em volta dos alimentos para que animais não se aproximassem e consumissem o que estava reservado para o irmão em fuga. E aí surge o que todos conhecem como macumba.
O rito permanece sendo realizado pelas religiões afro como uma forma de agradecimento e pedido aos seus ancestrais, em homenagem a seus santos. A cultura branca e eurocêntrica foi quem desvirtuou a prática para causar medo, terror e abominação e reforçar os preconceitos e discriminações contra os negros. Não tenho religião e não pratico nenhum culto. Não tenho religião. Não tenho religião. Esse texto ele tá um tanto quanto muito, digamos, entregue, né? Assim, tá muito direcionado. Não tenho religião e não pratico nenhum culto, né? Nenhum culto, mas gosto de saber que já houve tanta solidariedade no mundo e que as pessoas se preocupavam muito com umas com as outras a ponto de fazerem um esforço para alimentarem alguém mesmo sem conhecerem o seu rosto. Hoje eu vejo tanta gente em igrejas, em tantos lugares, servindo apenas como instrumento de manipulação e exploração da fé alheia para manutenção do poder. Enfim, nós não evoluímos. Professor das quantas, historiador da UNB. Vamos lá. As oferendas deixadas nas encruzilhadas eram uma forma de os negros alimentarem seus irmãos escravos que estavam fugindo dos feitores. Irmãos escravos. As oferendas deixadas nas encruzilhadas eram uma forma de os negros alimentarem seus irmãos escravos. Irmãos escravos que estavam fugindo dos feitores. Em primeiro lugar, na época da escravidão, os negros não tinham essa liberdade de, tipo assim, dá uma olhada aí, vamos correr e vamos colocar isso aqui na encruzilhada, vamos botar isso aqui e voltar sem que eles percebam que nós saímos. Não. Os negros eram tratados como bichos, vigiados o tempo todo. Então eles não tinham essa liberdade de saírem para o meio do mato e colocarem. A história ela é bugada, ela é deturpada. Isso já é incoerente. Não tinha como fazer isso. Eles escolhiam lugares estratégicos por onde escravos fugitivos passariam e colocavam comida. Meus amigos, se isso acontecesse de verdade, os feitores, os capatazes, os funcionários dos fazendeiros, lá dos donos, né, os coronéis, digamos assim, vou dar o nome de coronéis, às vezes é até esse nome mesmo. Na primeira descoberta, podem ter certeza, na primeira, essa rota nunca mais ia ser usada. Não existia rotas de fuga. Era Deus que me livre, vou enfiar no meio do mato, aonde desce, se eu der sorte, dei. Se não der, tô fudido mesmo, vai ficar mais fudido. Não existe essa história de rotas de fuga. A história é bugada. Poderia-se ter uma fuga numa rota, mas era a primeira e a última rota. Porque ela ia ser marcada. Então, porque os coronéis e os seus, digamos, capatazes não eram bobos. Não eram bobos. Não eram mesmo. Então não existia rotas de fuga dos escravos. A história é bugada. Porque se numa primeira tentativa, após o descobrimento, ali ninguém passaria mais. Continuando. Eles escolhiam lugares estratégicos por onde escravos fugitivos passariam e colocavam comida pesada. Carne, frango e farofa, porque sabiam da fome de vários dias sem comer desses indivíduos e deixavam também uma boa cachaça para aliviar as dores do corpo e dar-lhes algum prazer na luta cotidiana. Papo furado. Papo furado, incoerência total, nada a ver.
As velas eram postas em volta dos alimentos para que animais não se aproximassem e consumissem o que estava reservado para o irmão em fuga. Aí que surge o que todos conhecem como macumba. Animais? Não, vem cá, vocês são retardados. Vocês acham que vela vai repudiar animal? Cara, o animal, vamos dizer, um animal com faminto, bicho, ele entra até dentro do fogo para pegar a presa. Ele só não pega se ele não caber no lugar. Mas vela, o animal, ele não é tão burro assim não. Ele tateia. Os animais tateiam. Vocês acham que velazinha vai espantar animal? Só um animal para acreditar numa caganeira dessa. E basta no campo, onde venta pra cacete. No campo, venta pra cacete. Ah, misericórdia, né, meu povo? Misericórdia. Não, vocês não são tão retardados assim, são. Esse texto é muito tendencioso. Achei a palavra. Eu não consegui achar essa palavra antes, agora eu achei. Esse texto tá muito tendencioso, hein? Ó, eu não tenho religião, eu não pratico culto, mas gosto de saber que já houve. Opa! Tá muito tendencioso, mas vamos lá. Eu sou de origem de negros. E com orgulho. Embora eu tô ficando branco. Eu sou mais escuro pessoalmente porque vocês me veem aí, tá? Tem gente que fala, pô, cara, tu é mais escuro ao vivo. Porque lá no vídeo você tá mais branco. Muita gente, todo mundo que me conhece sempre fala isso. Cara, você é bem mais escuro. A câmera te embranquece. Mas olha só. Meu avô era da Bahia, negão. Negão. Minha mãe, você vê, ela é uma baiana, ela era uma baiana autêntica. Meu cabelo é de bombril, pessoal. Meu cabelo, se crescer, se eu deixar meu cabelo crescer, fica igual ao do Michael Jackson, Black Power. Meu cabelo é bombrilzão mesmo. Tudo em mim é de negão. Tudo em mim é negão. Tudo em mim é negão. Eu venho de origem de negros. Minha mãe era uma autêntica baiana, só que nascida em Minas. O pai baiano, preto. Eu sou o tipo de cara que eu sou contra cotas nas faculdades. Eu acho que os negros não precisam dessa humilhação. Os pretos não precisam de cotas. Cara, ou se o cara não precisa de se humilhar, migalhas, de dó da sociedade. O negão, cara, o negão, quando ele quer botar em prova, o cara detona, bicho. Não precisa de se humilhar, não. Não precisa de se humilhar. O cara, os negros, primeiro lugar, os negros têm vantagens em tudo em relação aos brancos. O branco, quando ele dá uns 60 anos, ele já tá podre, ele tá caindo assim, ó. Ele parece que ele tá desmanchando. Parece que você jogou um balde de ácido sulfúrico que ele tá derretendo, assim, igual vela, assim, ó. Né? Cara, o negão com 60 anos, é sério, cara. O negão com 60 anos tem cara de 30. Preto, quando começa a aparecer um cabelo grisalho, já está chegando 70 a 100 anos de idade. O porte físico, os negros são muito mais fortes e resistentes fisicamente que os brancos. Fora que os negros têm outras coisas também, que os brancos morrem de inveja, né? Principalmente homem. Então os pretos, eles são tão assim, digamos, abençoados. Tem uma genética, tem um físico, tem uma longevidade, né? Duram mais, são mais fortes e são inteligentes demais também. Vocês vão ver aí nos esportes, né? Quem é o maior piloto da história da Fórmula 1, né? Não é o Schumacher, não. Aquele negão lá, o Lewis Hamilton, vai se consagrar. Ninguém bate o Lewis Hamilton. Quais são os melhores jogadores de basquete que já existiu na história? Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, né? Temos o LeBron James. Cara, só nego monstro. Tinha aquelas tenistas lá, Serena Williams, acho que é Williams, as irmãs Williams. Monstra demais. Onde o nego põe a mão? Aonde o nego põe a mão,
ele se destaca. É só o negão pôr a mão, bicho, e ele fala, eu quero o branco chegar aos pés. É assim. É assim, os esportistas, né? Você vai ver os halterofilistas, meu, vai ver aqueles bodybuilders pra você ver os negão. Qual que é o maior bodybuilder da história? O Ronnie Coleman. Então, quando o negão põe a mão e o negão quer, o negão sai na frente de todo mundo. O negão destaca na frente de todo mundo. Quando o negão quer, meu amigo, não tem ninguém que supera o negão. Então temos engenheiros pretos, negros, temos médicos pretos, os caras são foda, cara. A genética é foda, tanto que, para vocês terem uma ideia, crianças, naquele grupo de reptilianos que fazem alimentação de humanos, a preferência são crianças da característica brancas, loiras dos olhos azuis. Crianças negras, os reptilianos não põem a mão. Reptiliano não põe a mão em negros. É verdade, Dracos não põe a mão em negros. Reptilianos e draconianos não fazem mal para negros. Porque é a cor que eles respeitam. É sério. Isso é uma realidade. Vocês vão ver, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, essas entidades são todas negras. Porque as mais fortes são os negros. A cor negra. Porque a cor branca, né? Eu não sou branco, né? Aqui eu tô embranquecido, mas vou tirar uma foto. Um dia vocês vão. Quem me vê pessoalmente vai entender. A Fabiana costuma brincar que eu sou doce de leite queimado. Ah, meu amor, você é um doce de leite. Mas olha só. O que eu falo para vocês? A África. Digamos que a terceira dimensão começou na África. Toda a humanidade foi baseada. Os Anunnakis são pretos. Anunnakis são negões. Negões, é tudo negão. A cor branquinha não tem no cosmos, assim. Esse humano aqui, perfil americano, europeu, isso não existe. Os Anunnakis são pretos, são negrões. A cor negra é presente no espaço. Demais. Então, você vê que um texto desse, ele é totalmente tendencioso. Vamos falar um pouco sobre a macumba, sobre a umbanda. Em primeiro lugar, é uma religião densa demais. Se você já foi, é difícil sair dessa energia. São maus pra cacete, maus mesmo. É uma putaria exacerbada que existe dentro disso. É pai de santo comendo as irmãs, comendo as filhas. O pai de santo vê sua filha de 10 anos, ele tem desejo. Quando não é homossexual. O pai de santo vê sua filha de 10 anos, ele já quer ela, sexualmente. Isso é real. Isso é real. É um sexo desenfreado dentro da Umbanda. Quando eu vou falar, vou chamar macumba. O que eu vou aglobar na macumba? A Umbanda e o Candomblé e tudo isso parece que é igual. Religiões africanas. Religiões dos reptilianos, dos os maiores, muito barra pesada, tá bom? Mas é reptilianos, aqueles bem densos. É um sexo exacerbado. O negócio é sexo, judiar de animais, matam animais. Primeiro lugar, eu não sou de acordo com matar animais. O que eles pedem? Sangue, bebem sangue, fazem trabalhos para matar. Ah, não, mas no centro de macumba de ovo não tem isso não, Marcelo. De Umbanda, a gente serve a luz. Luz do cacete. É disfarçado, acorda. Todo centro tem a virada da banda. Da meia-noite os centros viram a banda. E quando vira a banda, aquilo ali é a realidade. Eles disfarçam até meia-noite. Depois vira a banda, aí aquilo ali é tudo real. É o que realmente eles são. Eles matam os animais, degolam animais vivos, degolam animais vivos, degolam os animais vivos. Gatos, galinhas, bodes, tudo em oferenda aos seres. Que seres são esses que precisam
de sangue de animal. Quem quer beber sangue, gente? Que vampirismo é esse? Que densidade é essa? Acorda, meu povo. Acorda. É trabalho para matar, é trabalho para separar, é trabalho para pegar homem casado, é trabalho para pegar mulher casada, é trabalho para destruir a empresa do outro, é trabalho para fazer o outro quebrar e a ruína financeira, é trabalho para você enriquecer, é trabalho para você comer a mulher que você quer, é trabalho de amarração de amor, é trabalho para tudo, é tudo, tipo assim, é tudo na base do sexo e da maldade. Acorda! Acorda. É reptilianismo do denso, do pior. Do pior. Quando não fazem sacrifício de bebês humanos. Muitas crianças que somem e desaparecem, vocês sabem, acham que elas vão parar onde? Muitas dessas viram rituais dessas religiões africanas. Como, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, e vocês ficam adorando essas porcarias. Aí ficam, quando aparece um terço totalmente sem noção, retardado, imbecil desse, aí ficam, nossa, ufa. Ainda bem que historicamente alguém provou que nem é tão, não é tão ruim assim. Acorda! Será que vocês são tão burros, mas burros, ao ponto de serem acéfalos e não pensarem? Vocês passam, não respeitam os ambientes, cara. Esse pessoal faz trabalho em porta de banco, em praça, em porta de escola, em porta de creche, usando a energia das crianças. É uma pedofilia do satanás dentro da Umbanda, do Candomblé, dessas religiões. Gente, o sexo prevalece nisso aí acima. E sexo exacerbado, sem distinção, sem o quê? Sem, digamos, qualquer tipo de pudor. Pessoal suja os lugares, matam os animais, põe os animais, ó, gatos arrancados as cabeças. Chega perto de sexta-feira 13. Gente, é gato que soma pra tudo quanto é lado. Esses lugares, tem lugares que fazem adoção de animais que nem adotam gatos, principalmente gatos cinzas, gatos pretos nessa data, ou próximos a ela, porque sabe que muita gente tá indo adotar pra fazer sacrifício, porra. Aí você vai falar que aqueles, né, é preto velho, é fulano, é gira, é o cacete, tudo seres extremamente perversos, todos moldados, mentindo o tempo todo. Tudo que eles falam não passam de mentira. Para enganar vocês e vocês ficarem adorando eles como se fossem seres sagrados. Sagrados aonde? Bebem sangue podre. Sabiam que esse pessoal invade os cemitérios para fazer o quê? Para fazer trabalho, e muitas vezes eles desenterram os cadáveres, porque essas entidades querem ter relação sexual com o cadáver morto, e depois que ele transa e chega no ápice do coito, você sabe o que é coito, né? O coito é o momento que você chega no orgasmo. Quando os pais de santos chegam no coito incorporados, o que acontece? O ser vai lá e começa a comer a carne do defunto. Vocês são loucos! Vocês são loucos! Isso é comum demais, rapaz. Minha família era um bandista. Eu venho de uma banda pesada, rapaz. Meu avô tinha pacto com tudo quanto era ser. Meu avô veio da Bahia. A família dele lá de Uberaba, tudo baiano. Tudo com pacto pra tudo quanto é lado. O homem virava bicho. O homem virava bicho. Minha avó, minha mãe, meus tios cresceram nos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Tudo quanto é tranqueira, eu sei todos os pontos da Umbanda. Com 16 anos, eu sabia todos os pontos da Umbanda. A minha avó me treinava. Escondido da minha mãe. Eu venho de uma religião só de cobra criada dentro da Umbanda. Eu sei quando os trabalhos estão chegando para mim. Eu já mando eles de volta antes deles chegarem.
O meu avô de criação, minha avó, Maria, o pai da minha mãe foi morto, ela tinha 5 anos de idade. Ela sempre envolveu, minha família foi sempre da Umbanda. O que aconteceu? A minha avó conheceu no centro um senhor negro, até azul, pai da minha tia Suzy. A gente chamava ele de vô João. Vô João. Ô vô João, era o vô que nós tínhamos, era a referência. Pai da minha tia Suzy. Uma pessoa muito gente boa. O que aconteceu? Eles eram bandas, eles têm a roupa com símbolo, tudo aqui, centros pesadaços. O que acontece? Eles desincorporavam umas entidades tão fortes, eles incorporavam. E o que acontecia? A entidade bebia sangue podre de bicho. Punha-se na lata, o sangue ficava tipo assim, uma semana apodrecendo, ele ficava aqueles pedaços. E ele incorporado mais os outros, eles bebiam, né? A entidade bebia o sangue podre de uma semana que já estava talhando ali. Eles gostam dessas coisas. E ele bebia, pá, eles limpavam tudo. E quando ele voltava em si, nada. Num belo dia, a entidade vacilou. A entidade vacilou e caiu uma gota na roupa dele. E aí o que acontece? Ele desincorporou tudo. Ele sentiu na hora a carniça. Ele falou: que carniça é essa na minha roupa? Ele apertou a mãe de santo e o pai de santo. E o irmão dele, o meu tinego, né? Minha família tá uma apertada, né? O tinego, o vô João, que era o vô de consideração, era preto até azul. E o tinego também, né? Aí o tinego trabalhava junto. Aí falou, não, apertou o pai de santo, a mãe de santo foi, explicou. Rapaz, meu vô, o vô João e o tinego tirou a roupa, nunca mais pisou no centro de Umbanda. Ele falou, nunca mais eu piso nessa porcaria. Nunca mais. Só que a minha avó continuou indo na macumba. Rapaz, minha família só tem cobra criada na Umbanda. Eu vou te dizer para vocês, matéria de Umbanda, eu sou um dos que mais conhece deles. Como eu expliquei, na adolescência eu já sabia todos os pontos. Todos os pontos. Ao ponto que já me chamaram quando adolescente. Falou, ó, você daria um exímio pai de santo. E dos bravos, cobra criada, aqueles para servir lá nos terreiros de Salvador, da Bahia. Eu falei, não, obrigado. Isso aí não é minha onda, não. Então, vocês vão perceber isso, né? Quantas crianças, bebês são mortas. Nossa, acorda, idiotas. Acorda, idiotas. Bebês são comidos vivos. Antes da meia-noite é preto velho. E depois é Exu. Antes da meia-noite é fulana. À noite é cicrana. Depois da meia-noite. Ali todo mundo tá ali tomando passe, benzendo. É bom. Depois que as portas fecham, aí é uma coisa mais íntima. Aí é os seres astrais de verdade. E aí começa a matar criança. Entidades da Umbanda comem crianças vivas. É? Sumiu o bebê, sumiu a criança, eles comem vivo, ainda vivo. Vivo. Sim. Vão lá no cemitério. A entidade incorporada. Esses discursos desses preto velhos, esses seres, é tudo furada, meu. Não tem seres mais hipócritas do que esse. É tudo uma banda furada. O povo mentiroso que engana quem está encarnado. De noite, na surdina da madrugada, eles vão lá, desenterram. Quando a minha mãe foi enterrada, eu bloqueei a cova dela. Eu tenho meus trâmites energéticos, né? Se por acaso um dia a Fabiana morrer antes de mim, eu vou bloquear a energia do sepulcro dela. Se por acaso o Michael morrer,
ou a Marcele morrer, eu vou, antes de mim, eu vou bloquear o sepulcro. Ah, meu amigo, mas não abre mesmo. Se abrir, a entidade vai tomar um tranco, que ela vai se arrepender de ter pensado em abrir aquele sepulcro para mexer nos cadáveres das pessoas que eu amei e eu amo nessa terceira dimensão. Quando a minha mãe foi enterrada, sem que todos percebessem, muito discretamente, eu fiz um ritual de bloqueio energético na sepultura da minha mãe. Aqui, macumbeiro, filha da puta, um bandista, candomblé, não põe as mãos não. Tá bloqueado. Deixa o cadáver dela em paz. Porque eu sei que nos cemitérios, em todos os lugares, principalmente grandes centros, como é Uberlândia, que Uberlândia é uma metrópole. Imagina São Paulo e outros lugares, Rio de Janeiro, Bahia. Ah, meus amigos, o que acontece? A pessoa morre. O centro já fechou as portas, todo mundo foi embora acreditando que é aquela, digamos, maravilha, né? Os umbandistas moldam algo nas madrugadas, é que eles se mostram quem eles são. Aí vão lá no cemitério, o médium incorpora, o pai de santo incorpora, né? E aí a entidade astral, ela quer sexo com o cadáver. Mas é sexo mesmo, pega o cadáver, tira do caixão, põe de 4 mesmo, de 4. 4. Faz lá se for mulher, eles adoram fazer a penetração anal. E também, mas eles gostam do anal. Se for homem, eles põem de 4 também. E manda brasa. E dando altas gargalhadas, cemitério adentro. Aí depois que termina, no ato do coito do ser, eles começam a comer o cadáver. Comer os pedaços do cadáver. Há 3, 4 horas antes, você estava lá no centro. Ah, eu sou preto velho, eu tô aqui, voz mexer, quero falar com você, mas mexer, não sei o que lá. 4 horas depois eles estão fazendo isso. Aí eles comem o cadáver, eles comem, porque ninguém vai abrir o sepulcro. Come o cadáver, uma boa parte dele. Se saciam. Joga o cadáver no caixão, fecham e põe no sepulcro, tudo ali. Meus amigos, conversam com coveiros. Se vocês troca umas ideias com o coveiro da sua cidade aí, chega meio assim que disfarçado, como quem não quer nada, troca uma ideia, vamos ali, né? Os coveiros têm muito o que contar. Ou como o coveiro tem história para contar de certas anomalias que acontecem nos cemitérios, e eles sabem muito bem quem faz, porque muitos deles são molhados à mão e muitos, por medo, ficam escondidos, porque tem coveiro que mora no cemitério, outros não, e por medo eles o quê? Eles fingem que não veem e não sabem. Aí você vê os animais, gatos, animais sendo mortos, degolados e bebendo sangue. Isso é bondade? Que texto hipócrita? Não. O rito permanece sendo realizado pelas regiões afro como uma forma de agradecimento e pedidos aos seus ancestrais em homenagem a seus santos. A cultura branca e eurocêntrica... Esse texto é de um negão, só pode. Negão ainda com complexo, né? A cultura branca e eurocêntrica foi quem desvirtuou a prática para causar medo, terror e ainda deve ser macumbeiro. Terror e abominação e reforçar os preconceitos e discriminações contra os negros. Cara, eu amo os negão, bicho. Minha origem é de negão. Minha mãe era preta, cara. O pai dela era mais negão ainda. Eu vivi só no meio dos negão. Nunca tive esse complexo de achar que preto é inferior. Aliás, eu acho eles superiores.
e quase tudo. Não tenho religião e não pratico nenhum culto, mas não tenho nem religião. Ali já está entregando, né? Muito tendencioso o texto. Não tenho religião e não pratico nenhum culto, mas gosto de saber que já houve tanta solidariedade no mundo e que as pessoas se preocupavam muito umas com as outras a ponto de fazerem um esforço para alimentarem alguém mesmo sem conhecerem seu rosto. Meus amigos, eu já falei para vocês que eu faço de bobo para viver, né? E é muito. Eu sou muito gente boa. Eu faço muito de bobinho para viver. Se eu chegar num ambiente, a energia da Umbanda ela é tão forte que ela não sai por anos. Se eu chegar num ambiente e falar que é a energia de um centro de Umbanda, pode saber que ali os moradores frequentam. Faço esse trabalho, não é que eu odeio os umbandistas, não, cara, minha família veio deles. A minha família veio deles. Eu cresci, a Umbanda era a religião da família. A família precisava de uma coisa, fazia. Eu lembro, por exemplo, meu tio era. Tudo que o meu tio precisava, meu tio pedia pro caboclo beira-mar, uma coisa assim. Era o protetor dele, o protetor da minha avó, tudo, assim, assim, assado. Uma coisa que eu me lembro, a família da minha mãe sempre foi muito pobre. Eu venho de uma família muito pobre. E aí o que que acontece? Eu me lembro que a minha tia queria um som que tocasse CD em 1996. Tinha um sonzinho que tocava CD e minha tia queria muito, era o sonho dela ter um sonzinho que tocasse CD. Em 96 CD tava na moda. E eu me lembro que ela conseguiu. Custou, mas conseguiu. E eu me lembro que ela foi pôr o CD e o CD não rodava. Não funcionava o CD. Aí ela ficou ali uma meia hora tentando, achando, comprei, veio estragado, veio estragado. Aí a minha avó falou assim, eu acho que você tem que ir a algum lugar e agradecer, porque senão ela não vai deixar isso aí funcionar. Rapaz, minha tia foi pro quarto, trancou, ficou meia hora. Na hora que ela voltou, ligou, o som tava funcionando perfeito. Se eu for contar as histórias para vocês, o que a minha família era envolvida com isso, o quando era envolvida com isso. Minha avó antes de morrer, ela falava assim: quando eu morrer, a desgraça pelada vai vir me buscar. Quando eu morrer, a mãe da minha mãe, quando eu morrer, a pelada vai vir me buscar. Eu tô esperando ela me buscar. E foi uma morte bem sofrida. Então eu falo para vocês, eu sei muito bem o que eu estou falando. Minha família era só de cobras criadas. E com 16 anos eu já sabia todos os pontos da Umbanda. E eu disse para vocês, é lixo. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, meus amigos, pulem fora. Pulem fora, porque é um reptilianismo dos mais densos e barras pesadas que existem. Faço esse vídeo para abrir a sua mente. E você que está na Umbanda, cai fora disso. Liberte-se. Estado de neutralidade absoluta. Eu não tenho nada contra o ser humano. Eu não odeio um bandista, o servidor do Candomblé, da Quimbanda. Não tenho nada contra eles. Aliás, eu faço esse trabalho em amor a eles também. Eu faço esse trabalho em amor a eles para eles acordarem. Assim como um dia meu avô de criação, o vô João, né? O vô João tirou, que isso? E ele soube o que estava acontecendo, ele nunca mais serviu, tomou antipatia, raiva, ódio. E a hora que eles eram médium de 20 anos, é tudo preto, até azul, todo mundo lá na família dele. Isso só atrasa a sua vida. Só atrasa a sua vida. Acorde. Ainda é tempo. Um forte abraço, muita paz e muita luz. Tem muitas coisas que vocês não sabem sobre mim. Tem muitas coisas que eu sei, que eu vivenciei e aprendi que vocês não têm a mínima ideia do que eu sei. Eu faço isso pelo seu bem. Muita paz e muita luz a todos, gratidão imensa, e nós
nos vemos no nosso próximo vídeo. Foi um prazer nosso bate-papo. Tchau, tchau, meus amigos.